Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole, já estava com saudade, sim, de estar aqui gravando o relato para vocês. Eu tenho vários aqui que recém-chegaram aqui no canal e eu estarei gravando para vocês esse de hoje e nos próximos dias também. Esse de hoje não é tão longo, mas ele é profundo e eu tenho certeza que vai levar cura e libertação para muitas vidas que estão tendo aqui a oportunidade de assistir esse relato, esse testemunho, assim como os outros aqui no canal, que tem levado cura e libertação para a honra e glória do Senhor. Começando, ela diz assim: Oi Cris, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Cris, não sei exatamente quem é narcisista na minha história. Olha, espero que você me ajude a entender melhor tudo que eu vivi. Olha, é forte já esse começo, hein? Olha, eu vou fazer o meu possível aqui, tá? Eu sempre falo que Deus coloca no meu coração. Vamos ver o que vai acontecer. E ela começa dizendo: Cris, eu me chamo Tânia, eu tenho 44 anos, sou casada há 18 anos e tenho 3 lindas filhas. Uma de 27 anos, e ela põe entre parênteses, do meu primeiro casamento, a do meio de 17 anos e a minha rapinha do tacho com 7 anos. Não planejei, mas cada uma das minhas filhas tem 10 anos de diferença uma da outra. Que interessante. Ela diz que não foi planejado, mas que tem essa diferença, né, de 10 anos entre uma e outra. E ela continua: Cris, o meu relato não é sobre o meu casamento. O meu casamento é uma bênção. Glória a Deus por isso. Temos nossas diferenças, mas acredito que está dentro do normal. KKKKK. E ela fala: às vezes damos uma surtada, mas de boa. KKK. Gostei do seu humor. Às vezes dá uma surtada, mas tudo dentro do normal, né? Vamos ver até onde vai esse normal. Ela fala: Cris, sabe aquelas madrastas de conto de fadas? Sei. Então, eu tive uma e olha só, elas existem. E ela ri de novo. E são reais. Então, já pega a sua água, e ela põe entre parênteses: eu prefiro um cafezinho coado na hora, porque lá vem a história. Vamos lá. Bom, tudo começou com o casamento dos meus pais. Eles eram muito jovens quando se casaram. Os dois tiveram 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E ela coloca entre parênteses: essa menina sou eu. Nossa família, Cris, era muito pobre, pobre mesmo. O meu pai era muito trabalhador, trabalhava com construção e minha mãe era do lar. Como não tínhamos condição para nada, o meu pai decide então aceitar uma oferta de trabalho para trabalhar em outra cidade. Uma cidade muito distante da nossa, e ele teria que ir e ficar por vários meses fora de casa. Não sei exatamente como foi tomada essa decisão, se ele considerou a decisão da minha mãe ou não, se eles estavam bem ou se brigaram. Ela diz: não sei, e põe 3 pontos de exclamação. Na verdade, Cris, não sei muita coisa e não tenho muita certeza de datas, afinal, cada um relata a história de uma forma. A única coisa certa que eu sei é que a minha vida estava prestes a ter um rumo sombrio. Uau! Forte, hein? Cris, volto aqui na oferta de emprego do meu pai. Ele aceita a oferta e vai. Eu nem imagino como a minha mãe ficou, afinal, ela era tão jovem, dizem que era tão bonita. Pele morena, cabelos pretos e olhos verdes. E ela põe entre parênteses: relato essas características, pois elas vão atrair o ser que acabara com o direito dessas crianças de terem uma mãe, um pai, uma família. Uau! Peraí, deixa eu ler isso aqui de novo. Ela diz que relata essas características sobre a mãe, pois elas vão atrair o ser que acabou com o direito das crianças, no caso ela e os irmãos, de terem uma mãe, um pai, uma família. Cris, o meu pai vai e não manda notícias, não manda dinheiro, simplesmente desaparece por meses. Enquanto isso, aparece um ser das trevas, um enviado do Nabucodonosor, ai, que passa a ajudar a minha mãe. Eu não aguento, gente, vocês têm uma criatividade. Passa a ajudar a minha mãe, fazer compras, ajuda com roupas, remédios e tudo o que nós precisávamos. Não sei dizer quanto tempo isso durou. Pensa só, a minha mãe era um alvo muito fácil. Uma mulher jovem, linda e com 3 filhos passando necessidades. Tudo que o ser das trevas queria. Pois bem, ele ajudou muito. Mas, Cris, isso custou a vida da minha mãe. E ela põe um emoji chorando. Gente do céu, o que será que aconteceu?
Ela fala, o tempo passou, não sei quanto tempo, mas um belo dia o meu pai volta. E aí você já sabe, né? Meu pai descobre que minha mãe tinha um caso com esse ser das trevas. Afinal, a ajuda tinha um preço que custaria a vida da minha mãe. Gente, será que esse homem matou a mãe dela? Deixa eu voltar aqui um detalhe importante que a gente não pode passar batido, né, gente? Veja bem, olha só como o inimigo age, como as propostas nas nossas vidas vão alterar muita coisa no percurso. Como é importante ter sabedoria e confirmação de Deus. Como é importante a gente clamar ao Senhor e falar, Deus, me ofereceram isso, eu tive essa proposta de trabalho, esse convite, seja o que for, é de Ti, eu devo aceitar? Porque o inimigo só precisa de brechas. Pronto, eu não sei o caso do seu pai, se ele era narcisista ou não. Não sei no caso aqui o seu pai, né, qual era a situação, como que era o relacionamento dos seus pais, se ele também tem transtorno ou não. Mas ele foi embora, não sei se a pobreza era tanta, vocês passando necessidade, se não tinha como levar vocês junto com ele. Enfim, acontece que aí deu a brecha. Pelo que você falou aqui, o seu pai, totalmente sem empatia, abandonou vocês, porque ele não ajudava com nada, sua mãe e vocês passando necessidade. Pronto, aí vem um enviado de Satanás, vai lá que a brecha é essa, vai lá que ela tá num momento vulnerável, vai lá que você vai conseguir. Pronto, sua mãe, né, super vulnerável, ele acabou conquistando, ganhando, né, aí a sua mãe. Isso acontece muito, tá? Quando nós passamos relacionamentos abusivos, a gente ainda continua pior das carências até Deus revelar, né, sobre o transtorno e sobre a codependência pra gente poder ser liberto disso. Tudo tem um tempo perfeito para Deus e também tem as nossas escolhas. No caso, sua mãe acabou caindo nisso daí. Pronto, aí o seu pai volta do nada, esse tempo todo não mandou um dinheiro, não mandou nada, abandona a família por meses, aí volta, pronto, descobre que ela estava tendo um caso com esse homem das trevas aí. Vamos ver o que aconteceu. Meu pai descobre que a minha mãe tinha um caso com esse ser das trevas, afinal a ajuda tinha um preço que custaria a vida da minha mãe. Cris, meus pais se separaram, Eu não tenho lembranças desse tempo, mas uma coisa eu me lembro. Lembro da minha mãe entrando no carro do ser. Estava chovendo muito naquele dia. A minha mãe entra, Cris, e nem olha para trás. Deixa 3 crianças no meio-fio, na rua, debaixo de chuva. Entra no carro e vai. Vai-se embora, ela entra e vai. E ela põe 3 pontos de interrogação. Nós ficamos ali parados e chorando enquanto meu pai brigava e xingava bastante. Cris, essa cena nunca se apagou da minha memória. E ela põe emoji de novo, chorando muito. Ela fala, ela foi, 3 pontinhos, não lembro nada dela, do rosto dela, da pele, nada. Mas esse dia não sai da minha lembrança. E ela continua, agora eu vou pular uma parte porque não sei exatamente o que houve, então vamos para um tempo depois. Dizem que a minha mãe estava mantida em cativeiro, presa, e que os parentes não podiam visitá-la. Vou finalizar a história da minha mãe e ela diz, e entrar na minha. Sim, esse relato é bem longo. Não é não. E ela dá risada. Contando apenas uma parte, ela diz aqui que nesse relato ela está contando uma parte. Na verdade, a minha vida foi quase uma novela mexicana. KKKKK. Cris, resumindo, o ser das trevas mantinha minha mãe em cativeiro, presa dentro de casa. Sim, ele colocava um cadeado na porta. Um certo dia, o ser das trevas sai apressado para atender uma ocorrência. E ela põe entre parênteses, pasme. Ele era policial. Era bem mais velho que a minha mãe. E ele sai correndo e esquece de fechar o cadeado. A minha mãe vê uma oportunidade de fugir e foge. Mas o ser volta, pega ela, leva ela para dentro de casa. E ela põe entre parênteses do cativeiro e dá 3 tiros a queima-roupa. Meu Deus do céu. E a minha mãe morre e ela chora. Ai, gente, que forte meus sentimentos. Que triste essa história. Bom, ela fala, Cris, foi comprovado em autópsia que ele agredia a minha mãe. Ela estava cheia de hematomas e ainda tinha um bebê. Sim, eles tiveram um bebê. Talvez ela ainda estivesse de resguardo, não sei. E lembra que te falei que não tenho noção de tempo e nem de datas certas? Até hoje não sabemos exatamente como a minha mãe vivia.
Esse foi o triste fim da minha mãe, assassinada com apenas 22 anos de idade. Sim, ela tinha 22 anos. Meu Deus, ela fala cruel, né? Sim. Esse ser roubou o nosso direito de ter uma mãe, o direito das minhas filhas de terem uma avó. Cris, já fazem 39 anos que minha mãe morreu, mas a dor que sinto de ter perdido algo que nunca tive me fazem chorar até hoje. Ai, gente, que o Senhor te console, viu? Cris, durante esse tempo meu pai se casou novamente e adivinha? Ela põe um ponto de interrogação. Aqui entra a madrasta. Eu amei o que ela escreveu aqui, que vai ser o título, né, que eu coloquei. Vai ser o título que eu vou dar nesse vídeo. Vocês já viram aí. Madrasta, que consegue deixar o que era ruim pior. Sim, Cris, ela faz da minha vida um inferno. Ela tinha mais 2 filhos, o meu pai tinha 3. Mas o meu irmão mais velho vai morar com a minha avó em outra cidade e nós, eu e o mais novo, ficamos com o meu pai. Então vamos lá, morávamos os 6 em 2 peças. O que é isso, 2 peças? Meu pai era muito trabalhador e muito caprichoso e logo construiu uma bela casa. Estávamos lá, morávamos em 6, em 2 peças. 2 peças deve ser 2 andares a casa, né? Imagino eu. Meu pai era muito trabalhador e muito caprichoso e logo construiu uma bela casa, onde tínhamos cada um o seu quarto, uma bela casa. Cris, perto do meu pai, ela se fazia de boa, mas quando meu pai virava as costas, ela se transformava. Mas com o passar dos dias, a máscara caiu e acredite, meu pai nem ligava. Na verdade, os maus tratos aconteciam mais comigo. O sonho dela era ser mãe de menina e ela tinha 2 meninos. E outro agravante era que eu era muito parecida com a minha mãe, que ela devia ter conhecido e que, por sinal, diziam que era linda demais. Sim, Cris, os maus tratos eram todos os dias. Ela saía para trabalhar e dizia, quando eu chegar, quero essa casa toda limpa. Cris, eu tinha 5 para 6 anos na época e não sabia limpar uma casa. Eu até limpava, mas daquele jeito. Os filhos dela... Era um mais velho que eu e o outro mais novo, mas eles eram maldosos e queriam o meu mal. Quando ela chegava, as coisas não estavam como ela queria, então ela dizia, vá, peguem cada um uma vara. E ela põe entre parênteses, vara de pêssego. Nós pegávamos e entregávamos para ela. Ela amarrava as 4 varas e dizia para mim, vem aqui. Cris, ela me batia e dizia, vou te dar 15 varadas. E ela põe entre parênteses, 15 vezes 4, afinal tinham 4 varas amarradas. As varas cortavam. Quem já levou varas de pêssego sabe. Meu Deus do céu. Varadas de pêssego. Ficavam as marcas e ela dizia, quando seu pai chegar, vou contar para ele e ele vai te bater de novo. E sim, ele me batia de novo, mas era diferente. Ele batia com socos, chutes e tapas. Ele sempre a ouvia. Teu pai também é ruim, hein? Teu pai é ruim também, hein? Desde lá do começo. Ele é narcisista, pode ter certeza. Arrumou só uma pior aí. A sua mãe devia ser totalmente codependente dele. Caiu na mão de outro pior também ali, né? Acabou perdendo a vida por isso. E ela fala... Ela me xingava muito, dizia que eu era burra, feia e que eu não fazia nada direito. Dormia chorando quase todas as noites. Muitas vezes queria a minha mãe. No outro dia eu ia para a escola onde eu morava, era muito quente no verão e eu ia de blusa de manga comprida e calça para não mostrar as marcas. Na escola eu sofria muito bullying, afinal roupa de inverno em pleno verão? E ela diz, eu sorria por fora, queria ter amigos, queria ser normal, ter uma família, pai, mãe, amigos. Eu não entendia como a vida era tão triste para mim. Era um tormento e eu ainda tinha apenas 6 anos. Cris, nós nunca comíamos comida feita na hora. Ela cozinhava comida na hora para eles comerem. Ela, meu pai e os filhos dela. Eu e o meu irmão comíamos o que tinha sobrado de ontem, anteontem e assim por diante. O que a gente não comia ou o resto deles ela guardava separado e nós comíamos no outro dia e no outro, até acabar. Meu Deus do céu. Mas nunca acabava porque sempre tinha a sobra deles. KKKKK. Eu sentia o cheiro da comida dela e queria tanto comer, mas não podia. Só podia quando ficasse velha. Que triste, gente, que maldade. Um dia o meu irmão fez ânsia de vômito e vomitou no prato. Ela o fez comer mesmo assim. E o meu pai olhava tudo, mas fingia não ver. Que pai nojento, hein?
Ai, Senhor, cebola e pimentão meu irmão não come até hoje, porque ele vomitava e ela fazia ele comer de novo. Esse meu irmão não apanhava, mas ela judiou bastante dele. O ódio dela era comigo. Ela batia e dizia, me chame de mãe, me chame de mãe. E eu não chamava, aí ela batia mais ainda. Cris, ouvia muitas palavras feias, tipo, você é burra, sua feia. Nossa, você é muito seca, sua porca. Meu pai me batia com mangueira de bujão e um dia, Cris, ele me chamou pela manhã e eu não levantei. Ele pegou uma caneca de água gelada e jogou em mim e estava muito frio. À noite a minha cama estava molhada e fria. Outra vez ele foi me bater e eu corri para debaixo da cama. Ele deitou no chão e me bateu com os pés dele. Demônio, praga. Deus me livre, gente, não dá para acreditar numa história dessa. Cris, eu fazia xixi de tanto medo e assim era a minha vida. Durante o dia eu me livrava dela porque ela trabalhava fora, mas quando chegava à tarde as agressões começavam antes dela entrar em casa. O meu pai nunca fez nada, Cris, nunca me defendeu, nunca me deu um abraço. Na verdade, Cris, eu fui dar um abraço no meu pai, eu já tinha 21 anos. Sempre após a janta, eu e o meu irmão tínhamos que lavar a louça e ela dizia para o meu irmão, se secar louça suja, você apanha. Então ficávamos até de madrugada, eu lavando e ele voltando a louça que eu não lavava direito. E ela diz, nossa, tinha muita raiva do meu irmão por isso, mas ele não tinha escolha, a não ser obedecer. E ela completa, isso eram todas as noites e nós dois chorávamos muito, enquanto ela, meu pai e os filhos dela assistiam a novela. Gente do céu, Cris, então era assim todos os dias. Um dia ela estava fazendo bucho, ela põe entre parênteses, dobradinha em alguns lugares. Ah, eu conheço, eu gosto. Não muito daquela bucha, né, mas do feijão branco e da linguiça eu adoro. E ela fala, e ela colocou na mesa e pasme, ela me chamou para comer. Mas ela já sabia que eu e nem o meu irmão comeríamos. Porque a gente sempre comia comida velha, e já tínhamos provado o bucho em uma outra ocasião. Então ela nos chamou e disse para sentarmos junto com eles à mesa, coisa que não podíamos fazer. A gente sempre comia em outro lugar, nunca junto com eles. Então sentamos e ela pegou a panela de bucho e pôs na mesa. Até me serviu, mas ela sabia que eu não ia comer, então ela me disse, come. E eu comecei a chorar e dizer, não quero. E ela começou a gritar e xingar e dizia, come! E eu chorando, aí ela me forçou, fiz ânsia de vômito e meu pai ficou furioso, xingou, gritou, jogou os pratos longe, pegou a panela de pressão cheia de bucho e jogou na fossa. E eu fiquei tão feliz achando, olha isso gente, que ele tinha feito isso para me defender, mas não foi. E ela chora de novo. Cris, ele me agrediu com tantas palavras feias, disse que eu era uma PUTA igual a minha mãe, que eu não valia nada, que eu nunca seria ninguém na vida, que eu nunca faria nada certo. Cris, meu Deus. Essas palavras até hoje têm peso na minha vida. Deus está me curando, mas ainda tem coisas que me machucam. Até hoje não posso sentir o cheiro do bucho, que passo mal, volto lá atrás. Isso aqui é muito importante falar, gente. Sabe o que é isso? Que a gente vai trabalhar na próxima imersão. Transtorno de estresse pós-traumático. Exatamente isso. Você lembra de alguns cheiros e remete você àquela situação e muitas vezes você tem o físico ali, os sintomas no seu físico, como ela fica com ânsia, né? Só de lembrar, só de sentir o cheiro, ela volta lá atrás, você revive aquele trauma novamente. Gente, vem participar da imersão Divinamente Transformados, que vai ser poderoso. Uau! E ela continua, eu não como carne, a carne precisa estar muito bem temperada, pois só comíamos comida velha. Cris, nesse dia eu corri de medo, depois dele me xingar tanto, ele ia me bater. Aí eu corri, era noite, afinal iríamos jantar. Cris, nosso quintal era bem grande, então eu corri e me escondi debaixo de uma árvore de abacate que tinha um tanque de uma boca. E ela põe entre parênteses, tanque de lavar roupa, bem embaixo da árvore. Cris, ali eu fiquei a noite toda e o meu pai não saiu nem na porta para ver onde eu tinha ido. E eu ficava olhando, esperando-o procurar e nada. Cris, hoje eu penso como deveria estar os meus sentimentos, uma criança de 6 para 7 anos, ali na noite escura, sozinha e com medo.
O tempo passou, as luzes se apagaram e todos foram dormir. Ela põe um ponto de interrogação, eu passei a noite ali. Quando amanheceu, eu ouvi os barulhos que vinham lá de dentro da casa, afinal o meu pai acordava bem cedo, pois ia trabalhar logo que amanhecia. Eu ouvindo os barulhos e com medo de apanhar, levantei e corri para fora e fugi. Sim, eu fugi. E ela põe 3 pontos de exclamação. Fui parar em uma favela onde uma senhora me encontrou e me levou para a casa dela. Foi Deus que enviou essa mulher. Ela disse, fique aqui, tem pão, tem leite. Quando eu voltar à tarde, conversamos. Cris, fiquei ali no final da tarde. O meu tio, que era policial, foi atrás de mim. E eu voltei com ele para a casa dele. Fui morar com ele. Aí é outra parte da história que eu conto em outro relato, afinal, esse já ficou bem longo. Não ficou nada bem longo. E ela conclui dizendo, Cris, hoje ainda tenho muitos traumas, muitos mesmo. Palavras que ouvi, me sinto incapaz, sei que são situações que vivi lá atrás. E aos poucos, Jesus está me curando e restaurando os meus dias. Acredite, a minha vida dá um livro. Hoje, ouvindo seus vídeos, sei que ela era má e descontava em mim os fracassos e derrotas dela. E o meu pai eu perdoei, mas as consequências vêm, né? Cris, obrigada. Talvez esse não seja um relato de narcisista, mas senti de Deus em compartilhar com você. Fique com Deus e em outra oportunidade compartilho a parte 2. Tenho muita coisa ainda para contar. KKKKK. Beijos, Cris. Lógico que é de narcisista esse relato. E não é só narcisista não, já é uma psicopata. O teu pai parece ser mais um narcisista, é também bem ruinzinho ele. Gente, não dá para acreditar que um pai permite uma mulher, né, que ele se... não sei se casou, não sei lá o que foi, só Deus sabe, você também, né? Mas por conta de uma mulher que ele está se relacionando, permitir fazer isso com os próprios filhos. Isso é falta de empatia, isso é falta de compaixão, isso é falta de amor, isso é falta de Deus. E essa mulher é ruim, ela é madrasta mesmo, das trevas. Vou dar o título desse vídeo, a madrasta das trevas. Seres das trevas, sim. Pessoas que não têm temor a Deus, que não se tratam e usam crianças, muitas vezes, no seu caso, você era uma criança para humilhar, porque são covardes. Né? O inimigo, ele é sujo e ele vem para roubar, matar e destruir. E olha, eu falo para vocês, gente, são muitas feridas que ficam. Na outra imersão nós falamos sobre as feridas emocionais. Nessa nós vamos dar continuidade e aprofundar agora. Próximo passo para tratar do estresse pós-traumático. Esses que ficam. Porque você acha que assim, você se afastou da pessoa, acabou? Não. Muitas vezes fica ainda o trauma ali na sua vida. E não somente por relacionamentos abusivos. Qualquer outro tipo de trauma pode causar esse tipo de problema, mas as pessoas mais propensas são aquelas que já passaram por abusos também com pessoas tóxicas, narcisistas, porque já começa ali a ansiedade a ser gerada. Mas Deus é mais e Ele nos liberta de tudo isso, porque nada disso é dele sobre nós. Ok? Então vamos todos continuar firmes e fortes nesse processo de cura e libertação, pois Deus está agindo e Ele está usando sim as imersões para isso. E eu dou glórias a Deus, a Ele, por Ele me permitir participar de tudo isso, fazer parte de tudo isso. Venha, porque será bênção e nós estaremos ali, cuidando mais um pouquinho daquilo que a gente precisa cuidar para a gente poder viver o propósito maior que Ele tem para cada um de nós. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é um versículo, Romanos 8:28, que Deus entregou aqui para o canal, para nossas vidas. E Ele cuida dos detalhes, Ele nos ama. E Ele é maravilhoso, gente. As circunstâncias vêm, o inimigo se levanta, mas ele já é derrotado. E nós, mais que vitoriosos, junto com Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo que habita dentro de nós, nós conseguimos vencer todos esses desafios, todas essas decepções, todas essas feridas e traumas. E aí vira testemunho pra gente contar aqui no canal. Você é muito linda, que Deus continue te guardando, te abençoando. Obrigada pelo carinho, por compartilhar. Eu não consigo imaginar o que você e o seu irmãozinho passaram com essa bruxa das trevas, maligna, né? Infeliz. E olha, eu vou falar pra vocês, nós que temos um coração que queremos o bem do próximo, porque assim o Senhor nos ensina e nós sim temos temor ao Senhor,
Que Deus tenha misericórdia desses seres e que eles venham a se arrepender, porque se isso não acontecer, pode esperar, porque o fim deles na eternidade vai ser de enxofre e ranger de dentes, porque o nosso Deus, ele é amor e ele deseja que todos se arrependam e mudem os caminhos. Mas tem pessoas que escolhem ficar nas trevas. Ele diz: eu coloco diante de ti a vida e a morte, as bênçãos e a maldição. Então você escolhe. Então a escolha é nossa. Graças a Deus nós fizemos a escolha certa. Agora essas pessoas que não se permitem, por orgulho, por influência sim das trevas e por quererem estar lá e ter prazer nisso, com certeza não vai ficar impune. Não, não, não. Deus não vai permitir. É isso, gente. Deus abençoe grandemente e obrigada mais uma vez. Você é muito lindo e especial. E olha, o mais lindo de tudo, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Diante de tudo, ela lembra, ela ainda tem, né, dores, lógico, traumas, ela perdoou o pai, que você também perdoe essa bruxa aí do 71, dos infernos, das trevas, que nem se compara com a do 71, tadinha, ela até boa. Ai, Senhor, mas você ainda assim pôde dar muita risada aqui disso tudo, porque, como eu falei, a alegria de Deus nas nossas vidas, a graça dele nos basta, né? E eu tenho certeza que você vai conseguir superar tudo isso. E se você puder vir para a imersão, eu creio que vai fazer grande diferença para você. Quem sabe vai ser lá na imersão que Deus vai curar esses traumas aí, como Ele tem feito na minha vida e na vida das meninas que estarão comigo. Deus abençoe. Um beijo muito grande para você, cheio de amor e carinho. E nos vemos no próximo vídeo, no próximo relato. Se você tem um relato para compartilhar com a gente também, trazendo uma palavra de motivação, de esperança, porque Deus tem propósito maior. O inimigo tenta trazer maldição, mas Deus transforma em bênção. E além de curar nossas feridas e restaurar tudo em nossas vidas, tanto na área física, emocional e espiritual, Ele ainda vai e usa nossas vidas como instrumento dele poderoso aqui na Terra para levar luz à vida das pessoas que estão buscando, que estão passando por aquilo que a gente já passou também. Deixa aqui, né, o seu relato para mim no meu e-mail, relato.sobrevivente@hotmail.com. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!